Olá, pessoas da internet, aqui é a Thaís Ladra do Conferência CEO. Hoje a gente vai falar sobre linkagem interna. Eu não sei se você já parou para pensar por que o Wikipedia dá tão certo, né? É claro que a gente está falando de um site histórico que tem uma autoridade aqui, um authority score de 100, bastante coisa. Tem em média, tá, 350 milhões de tráfego orgânico por mês. Cara, muita coisa. Fora o tráfego aqui, né, de DO, então ChatGPT e a Overview, a Yamod agora do Google com uma novidade e o Gemini, que vai aparecer aqui em algum momento no SEMrush, não sabemos. Mas assim, muitas IAs também mencionam Wikipedia e ele recebe bastante tráfego, beleza? É claro que a gente tem um site que ele é extremamente relevante para o Google em termos de autoridade, que a gente acabou de ver, em termos de backlinks, porque a gente está falando aqui de 9 milhões de domínios de referências linkando para a Wikipedia, coisa pra caramba. Então, digamos que é um site quase imbatível do ponto de vista de linkagem externa e citações, tá? Isso é importante falar. Então, a gente tem o off-page, a gente tem os backlinks ali que influenciam pra caramba, né? Digamos de passagem. Mas só que a essência do Wikipedia em si, ela trabalha a linkagem interna, entende? Então, para mim, o Wikipedia também é um dos grandes cases de linkagem interna que a gente possa ver, tá? Porque ele sempre linka de uma forma contextual, sempre linka de uma forma semântica e ele sempre linka para um conteúdo que é mais aprofundado que o usuário possa ver. Então, a gente parte do princípio do que a gente chama de autoridade tópica, né? Então, dentro da autoridade tópica, a gente quer cobrir o máximo de tópicos possíveis daquele assunto relacionado. E é assim que o Google ele vai dando, o Google ou qualquer outro IA vai dando relevância para o seu site. Então, você tem que cobrir tópicos relacionados. E como que você faz para correlacionar isso? Através da linkagem interna, tá? Então, o Wikipedia faz isso muito bem. Então, se ele está falando, por exemplo, de SEO, ele vai linkar para uma página específica sobre backlinks dentro dessa página de SEO. Então, ele correlaciona bem a questão semântica e a linkagem interna. E para mim não é à toa, tá? Levando em consideração a estrutura de linkagem interna da Wikipedia, não é à toa que ele tem atingido patamares ali de milhões de tráfego orgânico por mês, né? Então, eu vejo que tem sim um off-page, mas também tem a linkagem interna ali, né, perfeita, né, do ponto de vista estrutural e a forma com que eles linkam também faz muito sentido, tá? Então, quando você vai fazer linkagem interna, você tem que fazer de uma maneira lógica. Se não pode dar também completamente errado. Você pode forçar as âncoras desnecessariamente e também você pode criar uma linkagem interna que não é natural e aí não vai dar certo também. Então, a ideia aqui é de passar o básico, né, de como fazer linkagem interna, os fundamentos, como que você faz uma linkagem interna que vai mudar o jogo do seu site e realmente vai fazer com que o seu site cresça, tá? Então, a gente vai levar em consideração aqui a Wikipedia, a gente tem o histórico deles aqui, o site só cresce, cresce de palavras-chave e também cresce de tráfego, deu uma quedinha aqui, né, no final de 2024, 2025, mas é um site que, tá, já teve o pico histórico dele, mas, pô, sempre cresceu, sempre cresceu. O número de palavras-chave está crescendo ainda mais, tá? A gente tem aqui as principais palavras, né, da Wikipedia. A grande maioria ainda é informativa, né? Então, pô, tráfego informativo morreu, será? Sites como Wikipedia sobrevivem de tráfego informativo. E tem tráfego pra caramba, tá? Tem tráfego pra caramba ainda vindo ali pro Wikipedia, tá? Então, uma coisa para se considerar, então, disso tudo é a linkagem interna que eu vou te ensinar, que digamos que é o pilar para que toda a sua estratégia dê certo. Eu já falei muitas vezes de como que eu faço a arquitetura de links, mas ainda não grudou na cabeça de muitas pessoas. As pessoas bugam quando se fala de linkagem interna. Então, a gente vai lá e eu vou explicar como que você deveria fazer. Bom, estamos aqui. Essa aqui é uma página de otimização para motores de buscas. Como eu falei, adoro como Wikipedia faz linkagem interna. Para mim é o suco da linkagem interna tá aqui. Por quê?
Sempre a gente tem uma página aqui que ela está explicando sobre o conceito, né? Então, aqui no caso é otimização para motores de buscas, ou melhor, SEO, tá? Que é do que estamos falando nesse canal, por exemplo. A gente só fala de SEO, beleza. Mas dentro do universo de SEO, você que está aprendendo sobre o que é motores de busca, por exemplo, né? Ou o que é otimização para motores de busca, você deve saber também o que é links patrocinados, você deve saber o que é um lead, você deve saber o que é um mecanismo de busca, você deve saber o que é um algoritmo, você deve saber o que é uma página de resultados, né, chamada SERP. Então, assim, tem vários conceitos aprofundados dentro de SEO que você precisa saber, né? E você lendo essa página, pode ser que você não saiba, por exemplo, o que é uma SERP. O que é uma SERP? Você sabe o que é uma SERP? Ou melhor, você sabe o que é uma palavra-chave? Entende? Então, aqui a gente faz linkagens internas, né? E perceba que ela é contextual, então ela é em cima da palavra, né? O link que vai para essa página de palavra-chave está em cima de palavra-chave, beleza? É assim que, nas próprias diretrizes do Google, ele recomenda que você faça link interno. Então, você não vai colocar, por exemplo, clique aqui, saiba mais. Então, você não vai colocar o que a gente chama de âncoras genéricas, tá? Então, a gente quer um link que seja semântico, né? Ou que seja contextual. Isso ajuda, tá? Do ponto de vista do usuário, que é a visão que a gente vai ter agora. Então, pô, se eu sou um usuário, é claro que eu vou clicar aqui porque eu quero saber mais sobre palavras-chave. Então, isso me ajuda a navegar mais pelo site. Então, eu já sei o que eu vou ver e eu sei que eu tenho que conhecer melhor sobre o que é uma página de resultados de busca e como que ela funciona, tá? Para eu entender sobre SEO. Então, perceba que a Wikipedia ela tem uma navegação intuitiva e uma navegação natural para o usuário, tá? Então, é claro que ela tem muitos links aqui que eu chamo basicamente de links cruzados, tá? Porque ela vai linkando para todas as páginas praticamente que ela tem conteúdo e um conteúdo aprofundado. Bom, isso aqui é legal e isso ajuda a sua página a ser mais natural, tá? Então você pode a qualquer momento quebrar a sua linkagem interna. Eu não vejo problema porque isso ajuda, tá? O usuário a navegar mais no seu site e você quer ter um tempo de engajamento maior, né? Você quer ter sessões, né? Mais de uma sessão para o usuário. E isso ajuda o Google a entender também a qualidade do seu conteúdo, a qualidade da sua página, tá? É claro que a gente está falando só de linkagem interna, então eu estaria falando, pô, você vai colocar linkagem interna, você vai melhorar seu tempo de sessão. Nem sempre, porque o conteúdo em si, né, e a forma com que o site também é construído do ponto de vista de designer, e se ele tiver também, sei lá, pô, às vezes é um site que ele tá muito lento, aí eu tenho linkagem interna. Essa linkagem interna vai ajudar se o site estiver lento? Não, porque provavelmente o usuário vai sair desse site. Se o conteúdo tiver uma cara de chat GPT horrível, provavelmente esse também é um tipo de conteúdo que ele não vai reter o usuário. Então não adianta você pôr a linkagem interna que fosse se o conteúdo for uma bosta, entendeu? É claro que você tem que fazer o básico, né? Então, por isso que eu falo, tem sites que a linkagem interna ela vai ajudar pra caramba, porque a gente já tem um bom conteúdo. Isso é válido. E tem sites que pode ser que a linkagem interna nem faça diferença, porque o conteúdo é ruim, a experiência da página é ruim, o designer é um lixo. Então, nem sempre a linkagem interna ela vai ser a salvadora. É claro que, do ponto de vista de usuário, é o que eu estou falando agora, né? Tem site que você não quer navegar. Agora, tem site que às vezes eu vou ler, eu passo horas. A Wikipedia é um desses tipos de site que eu fico navegando, porque eu vou rastreando aqui as informações que eu não sei e vou acabar indo para uma página mais aprofundada. Então, perceba que a linkagem interna ela ajuda o usuário a ficar mais no seu site. Consequentemente, o comportamento do usuário dentro do seu site vai beneficiar o seu SEO. Então, é legal você fazer linkagem interna, tá? Agora, em contrapartida, tá? O que acaba acontecendo? Os profissionais de SEO perceberam que, né? Perceberam que o Google rastreia links internos. Né? Isso está na própria documentação do Google também. Então, o Google Boot ele vai rastrear os links internos para ele entender o quanto que você escreveu sobre aquele tópico.
Então, quando a gente faz linkagem interna, a gente tem que fazer para tópicos semelhantes, né? Para as páginas semelhantes. E geralmente a gente faz para uma página que tem um conteúdo mais profundo, tá? E aí o Google vai fazendo o quê? Ele vai entendendo o quanto que você cobriu sobre aquele tópico, ok? E ele vai te dando autoridade tópica, né? Então, um conceito para você ver agora sobre essa autoridade tópica, porque ela está correlacionada com linkagem interna. Então, os profissionais de SEO, eles entenderam isso há um bom tempo, tá? Então, quando a gente vai fazer, então, uma página, ok? Opa! Quando a gente vai fazer uma página aqui, por exemplo, vou fazer uma página sobre cirurgias para emagrecer, beleza? Eu vou linkar para uma página, por exemplo, sobre bariátrica. Eu vou linkar depois para uma página sobre plástica na barriga. Eu vou linkar para uma plástica, para uma plástica. Eu vou linkar para uma página aqui sobre lipoaspiração, tá? Então, se eu estou falando de cirurgias para emagrecer, eu fiz um conteúdo sobre isso, beleza? Eu vou linkar para uma página mais específica, tá? Por quê? Porque o Google ele vai entendendo que eu cobri mais sobre aquele tópico e ele vai me dando autoridade tópica, tá? Então, linkagem interna, ela faz parte, ela é um tipo de técnica para você aumentar a relevância do seu site, porque a gente está falando de autoridade tópica, né? Então, o Google ele vai entendendo que você escreveu muito sobre aquele assunto, tá? E aí você vai ajudando ele a entender através da linkagem interna. Então, você sempre vai linkar para algo mais profundo, né? Sobre o tema relacionado, beleza? Teve um dos sites que eu participei, tá? De finanças, que a gente tinha uma tabela, tá? A gente tinha uma tabela com todas as URLs, beleza? Todas as URLs possíveis. Então, a gente escreveu tudo possível sobre finanças, só para vocês entenderem. Então, desde o que é uma ação, sei lá, o que significa finanças, os melhores investidores. Então, tipo, a gente tinha aqui as palavras relacionadas, tá? As palavras e as entidades, né? São as pessoas ou coisas relacionadas, lugares, empresas, tinha tudo relacionado. E aqui a gente tinha um link, porque ficava mais fácil para eu rastrear quando eu fosse fazer um artigo, o tipo de linkagem interna que eu ia fazer, tá? Então, já tínhamos essa documentação. Isso facilita para quem já tem, para quem já fez conteúdo e depois só precisa vir fazer a linkagem interna, beleza? Mas enfim, tá? Tem algumas formas, ao meu ver, que funcionam de linkagem interna. Eu já falei do silo, já falei do cluster. Tem muitos tipos de linkagem interna, mas algo para você saber, para dar certo, você tem que fazer uma linkagem lógica, tá? A linkagem lógica geralmente é do conteúdo que ele é o pilar, né? Ele é mais profundo. Ele é mais profundo, não. Ele é mais geralzão, mas ele cobre todos os tópicos, entende? Mas ele não cobre todos os tópicos de uma forma profunda. E aí você vai ter o conteúdo que a gente chama de satélite aqui, tá? Então, geralmente, esse aqui é o nosso conteúdo pilar. Estou falando de cirurgia para emagrecer. Eu vou falar de todos os tipos, mas brevemente. Brevemente. E aí eu vou linkar para o meu conteúdo que ele é mais profundo, que é o que a gente chama de conteúdo satélite, tá? Então a gente faz um conteúdo mais profundo para a gente poder linkar para ele, tá? Assim a gente começa o que a gente chama de autoridade tópica. Pô, aí seu site ele vai subindo, tá? Através do que a gente chama aqui de cluster, tá? Fechou. Então tem um raciocínio básico que eu já falei. Então você vai ter uma página pilar, tá? Essa página pilar é a página que ela pode ter esse conteúdo mais grande, né? Então, tem páginas pilares ali que tem mais de 6.000 palavras. Que é um exemplo de página pilar? Conteúdo ali da Ubersuggest, do Neil Patel. Pô, eles faziam um guia completaço e linkavam para todas as páginas mais específicas, né? Que são as páginas satélites. Então, essa foi a forma que o Neil Patel também utilizou de fazer um conteúdo mais estratégico sobre SEO e também ampliar a autoridade dele organicamente, tá? Através do blog. Então, foi bem legal até o que ele acabou fazendo. Só que eram conteúdos bem extensos, né? Não sei se todo mundo chegou a ler o conteúdo do Neil Patel, da Ubersuggest, mas ele fazia essa estratégia. Então, a gente tem uma página pilar, tá? Uma página pilar que trata sobre todo o assunto de forma ampla. E essa é uma página estratégica, tá? Porque daqui flui os links
para as outras páginas com conteúdo mais profundo, tá? E geralmente essas páginas, como é mais profundo, você pode ter ali 3.000 palavras também, 4.000 palavras, então são conteúdos profundos de SEO, que geralmente a gente faz, tá? Então, isso aqui é o básico. Essas páginas também, elas podem linkar entre si, né, porque elas estão correlacionadas ao tópico, nada impede, mas, ao meu ver, hoje, a gente também tem que fazer o que eu chamo de link cruzado, que é o que a Wikipedia faz pra caramba, tá? Então, vou dar um exemplo aqui de link cruzado que eles possam ter feito. Leads é um link cruzado. Não necessariamente é um termo que a gente usa em SEO, mas a gente usa em marketing digital, porque a gente quer pessoas entrando dentro do site e convertendo, né? Então, clicando no botão do WhatsApp, ou preenchendo o formulário, ou comprando, tá? Então, sim, tá correlacionado ao SEO, mas de uma forma não diretamente. Então, para mim, é um link cruzado aqui que fizeram. Isso deixa, tá? Isso deixa o texto mais orgânico e faz também com que a linkagem interna ela não seja tão repetitiva e tão robótica, tá? Que é o que a grande maioria dos sites e a grande maioria dos iniciantes fazem. Então, uma maneira de você fazer linkagem interna é ser mais natural possível, tá? Então, se a gente está falando aqui, por exemplo, de novo, cirurgia para emagrecer, tá? Então, é uma página sobre cirurgia para emagrecer. Eu posso fazer uma linkagem aqui para o perfil do cirurgião, aquele cara lá que vai fazer a cirurgia, um especialista, tá? Então, fiz um link cruzado, mas ao mesmo tempo também eu posso fazer um link aqui para uma página que, deixa eu pensar, que ela pode falar sobre os custos também das cirurgias, qual que é mais vantajoso, né? Então, faz um link que não está correlacionado diretamente aos tipos de cirurgia, né? Que são as cirurgias mais específicas, mas você acaba criando um link que ele não vai ser repetitivo. Não vai ser repetitivo no quesito que... Como é que eu posso falar? Que você já afirmou, né? Como que você vai fazer essa linkagem interna, né? Então, não tente fazer links robotizados. Então, tu vai fazer links também que são cruzados. Então, faça link para entidade, tá? Eu acho que é uma forma válida. Faça link ali para clínica que vai fazer a bariátrica. Então, isso vai deixando o texto sem aquela linkagem interna robotizada, que eu acho que é o que deixa o link mais artificial. E quanto mais artificial for a linkagem interna, maior a percepção do Google sobre a manipulação, né? Então, às vezes a linkagem interna não vai dar certo, porque você também não está fazendo de uma forma natural. E outra, evitar repetir âncoras exatas, tá? Uma mesma âncora. E eu vou falar de uma experiência que eu tive, por que não, tá? Colocar, sei lá, um plugin ou uma ferramenta para fazer linkagem interna. Porque você não pode repetir o mesmo link em excesso e a mesma âncora em excesso, tá? Porque isso força essa âncora e pode fazer com que a sua página seja desindexada. Então, eu peguei aquele plugin, o Linkisper. A gente tem vários plugins de linkagem interna e geralmente o preguiçoso em SEO, ele vai pegar um plugin de linkagem interna, tá? O problema desse plugin é exatamente forçar a URL, tá? A gente não pode forçar a URL no link externo, que são os backlinks, porque fica na cara que você está querendo ranquear, né, e manipular aquela URL. Então, geralmente, quando a gente vai fazer backlinks também, a gente diversifica a linkagem que a gente vai fazer nos outros sites. Mesma coisa link interno, tá? Você não pode forçar muito uma URL, porque ela pode ser desindexada. Então, se a URL tá lá ranqueando, quando vê, ela some, porque você forçou demais, tá? Você forçou demais porque você queria passar muito juice, você queria passar muito page rank para aquela URL, e ficou claro que você estava querendo manipular o algoritmo. Então, provavelmente sua página vai rebaixar ou ela vai ser desindexada, tá? Então, você deve priorizar a naturalidade dos links. Como eu falei, não automatize o link interno hoje, nenhum tipo de ferramenta de IA. No Contentor também não tem de maneira alguma. A gente não colocou.
Uma vez veio um inscrito sugerir linkagem interna, pô, descarto porque, por experiência minha, eu vi que deu errado, tá? Então, a IA hoje não conseguiu me suprir no quesito linkagem interna. Eu sei que tem algumas ferramentas, mas não fica natural, tá? Não fica natural. Eu queria fazer alguma ferramenta de linkagem interna natural, mas da maneira com que eu penso, tá? Não consegui reproduzir ainda numa IA. Talvez demore um pouco para fazer isso. Eu sei que existem algumas ferramentas, mas como eu falei, eu acho que não fica natural. Então, é um processo hoje que eu não consigo terceirizar. Grande parte dos meus amigos não conseguem terceirizar também a linkagem interna, tá? Por essa questão de ser natural e ter contexto. Então, a gente pode fazer um plano de linkagem interna. Isso é claro. Tem alguns modelos que já funcionam, tá? Que é o que eu vou passar para você hoje. Mas é meio difícil você substituir a linkagem interna, porque depois você vai ter que ampliar ela, né? A grande maioria das pessoas acha que vai fazer o cluster e, pô, depois não vai mexer mais na linkagem interna. Você sempre vai ampliando a linkagem interna. Então, isso também é um gap de quem faz linkagem interna que, pô, fechou. É claro que o silo, geralmente você não mexe, então você faz, sei lá, de 5 a 15 páginas linkadas, beleza? Mas você pode ir aumentando, tá? Os silos que você tem dentro do seu site e também você pode ir aumentando o cluster. Então, clusters tem níveis, por exemplo. E é o que faz o teu site se manter relevante também. Então, você vai criando mais conteúdo e vai fazendo mais linkagem interna, tá? Então, o que eu acho sobre linkagem interna com plugin? Acho uma furada. Uma furada de verdade, tá? Eu forcei muito uma URL e era uma URL comercial. Era uma das principais páginas ali do e-commerce. E eu mandei muito link do blog, porque eu tinha automatizado com o link Whisper para essa URL e ela foi desindexada, tá? Por que eu sei que foi linkagem interna? Porque foi a única coisa mais artificial que eu fiz e foi o que eu fiz também que mais forçou, mais deu na cara que eu tava fazendo uma prática de spam, querendo ou não, uma prática de spam, tá? Então, forçou muito uma âncora e forçou muito uma URL, então não ficou natural. Quando se trata de linkagem interna, priorizo o natural, tá? Então, bora lá. Por que a linkagem interna ela vai te ajudar? Porque ela vai ajudar você a ter um PageRank interno, tá? E vai passar mais juice para aquelas páginas. E você pode reter esse juice também dentro daquelas páginas. Isso aí é legal, tá? Então, esse é o principal ponto. Você vai linkar para suas páginas mais importantes ou suas páginas onde você quer aumentar o ROI. Exatamente. Então, página comercial, página de serviço, você vai linkar mais para sua página de serviço. Página do produto que você quer vender mais, você vai linkar mais para a página do produto que você quer vender mais. É claro que mantendo a naturalidade, diversificando as âncoras e mantendo também um equilíbrio, né? Você não vai mandar, tipo, todas as tuas páginas mandando para uma página de produto, porque, de novo, vai forçar muito a linkagem interna. Então, tem que ser o mais natural. Tem que vir bastante linkagem interna, mas também tu não vai mandar todas as páginas. Mas, uma vez, tá? Foi Black Hat, foi Black Hat. A gente acabou mandando, é uma página de e-commerce, tá? A gente acabou mandando todas as páginas, linkando para a página de Black Friday. E a página de Black Friday teve ligeiramente não. Teve uma ligeira movimentação de posição dentro da SERP. Então, acabou ajudando, tá? Porque a gente passou mais PageRank para ela. Então, ela praticamente virou a nossa página mais importante. É claro que a página home é a mais importante do site, mas ela ficou a segunda página mais importante ali do site, porque todas as páginas linkavam para ela. Então, ali já dá para entender que a gente distribuiu toda a autoridade do site para aquela página, tá? E aí a gente foi fazendo de forma que as âncoras também não eram forçadas. Então, acabou dando certo, ao meu ver, por isso, tá? Porque a gente fez de forma manual também. Beleza? Outra coisa sobre a linkagem interna, ela melhora a rastreabilidade do site. Como eu falei, o Google Boot, ele vai seguindo os links internos, então isso ajuda ele a rastrear melhor as suas páginas e a indexar suas páginas, tá? E outra que ela orienta a experiência do usuário. Então, o usuário ele pode ficar mais tempo dentro do seu site, né? Mas é claro que tem a questão da boa experiência da página também, como eu falei. Não adianta ser um conteúdo horrível, não adianta ser um site super lento que vai fazer o usuário sair. Então, funciona na linkagem interna se você tiver um bom conteúdo e um bom site também, né? Então, não descarte os outros fatores, né? Tem gente que, acha que linkagem interna
que vai salvar o site. Às vezes não, tá? Às vezes não, porque o resto tá totalmente errado. Então, a indexação boa. Se tratando de indexação, tá? A gente já pensa na homepage, que é a página que a gente tem mais poder de juice. É a página que tem mais autoridade do site, tá? É uma das primeiras a serem rastreadas. E aí, o que a gente faz? A gente começa a distribuir, então, tá? A autoridade pela home, tá? E aí você vai reparar que, por padrão, uma home bem construída, seja para site de afiliados, seja para e-commerce, seja para blog, seja para site de AdSense, vai linkar para as páginas mais importantes, tá? Isso aqui é claro, isso aqui é claro. Então, como eu falei, a página home, ou ela vai linkar para as páginas de serviço, aí tu linka para todas as páginas de serviço, meu querido. Todas as páginas de serviço linkadas na home, tá? Linkada de maneira contextual. Agora, se for página, sei lá, de e-commerce, tu vai linkar para todas as categorias, tá? Tu coloca na página home. Você vai ver que em e-commerce tem todas as categorias linkadas, tá? E é mais interessante você linkar não na imagem, mas em cima do texto, né? De forma contextual. Ah, Thaís, tem um site de AdSense. Então, tu linka para os teus posts pilares, tá? Aqueles teus posts ali que tem as páginas comerciais ou as categorias mais importantes. Então, você tem, sei lá, dentro do seu blog, melhores cartões de créditos, por exemplo, melhores bancos digitais. Então, essas palavras-chave comerciais e que realmente vai pagar mais no AdSense, aí tu linka também ali na página home, tá? Outra coisa, então, para você pensar linke as páginas mais importantes, tá? Dentro da página home, beleza? Então, a página home, ela vai linkar para essas páginas. Outro ponto para a gente parar para pensar aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Outro ponto para a gente parar para pensar aqui é que a gente também pode linkar para os nossos posts de blog, tá? Então, os posts mais recentes do blog, como eu falei, ajuda na indexação e na rastreabilidade, beleza? Então, você pode colocar uma seção, geralmente todos os desenvolvedores já fazem isso por padrão, né? Isso não deveria ser novidade para você. Mas os 3 últimos posts do blog, geralmente lá no final da página home, porque, de novo, ajuda na questão da rastreabilidade e da indexação. Então, sempre que sair um post novo, ele vai estar linkado na home. Então, o Google vai achar isso fácil e vai conseguir indexar melhor essa página, tá? Que acabou de ser criada dentro do seu site e já tem um link interno e link interno que vem da página mais importante, tá? Então, esse geralmente é o raciocínio de você fazer linkagem interna, tá? Aqui a gente já fez um agrupamento de páginas através da home, beleza? Então, isso é o básico que você pode fazer de uma forma estrutural, tá? Eu já falei basicamente como se faz uma página home. Então, é claro que a gente vai ter aqui os links também do menu. Deixa eu pôr aqui. Mas é aqui, geralmente se tem um banner com H1, beleza? E depois aqui você começa, de fato, linkar para as páginas mais importantes, tá? Então pode ser uma página de serviço, pode ser uma página de categoria. Se linka como que você quiser. E aqui, blog, né? Então, geralmente os 3 últimos posts do blog, para que eles sejam bem indexados também, tá? Então, pô, básico da página home, beleza? Como eu falei, pode ser página de categoria, página de produto, qualquer página onde é mais importante para você. Pode ser mais importante do nível de acesso, pode ser mais importante do nível de ranqueamento, pode ser mais importante do nível que ela vai te pagar melhor, então você vai ter um ROI maior, né? O retorno do investimento do SEO, então você quer mandar geralmente para essa página. Então, é bem importante que você faça esse tipo de linkagem interna partindo da sua página home. Eu acho que isso seria o básico para ensinar para você hoje, tá? Outra coisa para se falar sobre linkagem interna. A gente também tem a linkagem interna lá no rodapé, né? E a gente também tem a linkagem interna aqui no menu. Então, qual que é a minha dica para você que vai fazer isso? Então, se você tem que fazer links navegacionais, mas links em que
a pessoa, ela entenda sobre o seu site, tá? Então, esse aqui é um site, por exemplo, de serviço. Então, vamos colocar aqui, então, orçamento, ao invés de contato. E vamos colocar aqui, então, serviços. Que a pessoa pode linkar aqui e ver todos os serviços. Agora, se fosse assim, sobre nós, e aqui fosse política de privacidade, sei lá. Você percebe que dificultou para o usuário, né, navegar para o seu site a partir do menu? Então, geralmente no menu, a gente coloca a página em que o usuário ele pode vir a navegar, tá? Agora vamos ser mais específica ainda. Então, se a gente está num site aqui sobre dietas, beleza? Aí você pode ter, então, você pode ter um menu aqui, drop, né, também, onde vai falar sobre os tipos de dietas, tá? Então, aqui pode ter os alimentos para dieta. Dieta. Deixa eu diminuir um pouco. Alimentos para dieta. Não pôr só alimentos, porque senão vai ficar grande. Comprar dieta, sei lá. Então, tente facilitar. E aqui dentro de dieta, você pode ter dieta carnívora, dieta sólida, dieta paleolítica, enfim. Então, você pode colocar também aqui os tipos de dieta. Então, a minha dica para o menu é sempre tente facilitar, tá? Sempre tente facilitar para o usuário e também fazer com que ele navegue de uma forma mais fácil dentro do seu site, tá? Então, dentro de e-commerce, o menu ele vai ser muito maior, né? Porque geralmente a gente coloca as categorias e as subcategorias, porque a gente quer facilitar para que o usuário também ache as páginas ali que são correlacionadas. Aqui já no rodapé, você vai ser um pouquinho diferente, porque aqui é o que a gente chama das credenciais do site. Então, o que geralmente você faz, tá? Então, você vai colocar o logo aqui, ou um contexto sobre o site, um texto sobre o site, tá? Isso aqui ajuda. Você vai colocar a rede social, tá? A rede social, como é um link externo, você coloca no follow. Você não quer mandar juice pra lá. Aqui, de novo, aqui você pode linkar para suas páginas mais importantes. Então, sei lá, páginas mais importantes. Então, você pode colocar todas as páginas de serviços de novo aqui, ou realmente link para as páginas que você quer um ranqueamento melhor, tá? Então, até um outro site de cliente que eu peguei agora, a gente colocou as 7 mais importantes, né? Porque ele tem 200 páginas, mas a gente sentou e falou, pô, essas 7 são as mais importantes. Então, essas 7 páginas, elas foram aqui pro rodapé. Depois, a gente vai fazer os links ali para as entidades, ou links ali que são de políticas. Então, política de conteúdo, política de privacidade, o que você faz com os dados daquela pessoa, é obrigatório você ter isso dentro do seu site. Então, todas as partes de políticas, quem somos, você coloca aqui dentro, tá? Página de contato, mas deveras, você deve ter os links de contato, geralmente aqui mais à direita. Então, o endereço do site, o telefone, o e-mail. Você pode até colocar um mapa aqui embedado também. Por que não? Você pode colocar um mapa. Eu acho que fica legal até. Isso é o básico do rodapé, entendeu? É uma construção de site boa. Só toma atenção, porque geralmente quando for link externo, coloca no follow, tá? Enfim, isso aqui é a home juice, tá? Mas agora a gente vai entrar aqui no que a gente chama de hierarquia semântica, porque, como eu falei, os links eles devem ser contextual. Então, ou você já planejou antes de fazer o conteúdo, ou você fez o conteúdo e não fez linkagem interna. Dá umas duas. E aí, você começa a pensar, então, que você vai linkar de acordo com a intenção de busca, tá? E é aqui que entra os conceitos, né, de linkagem interna. De novo, vou reforçar para você. Então, aqui a gente tem algumas patentes que o Bill analisou, tá? O Bill, para quem não sabe, é um dos grandes nomes ali de SEO, já faleceu, mas ele analisava patentes. Então, eu gosto bastante de ler o blog dele e de ver como que ele estudou e como que isso faz muito sentido até hoje, né? E faz parte do algoritmo, né?
Por quê? O mecanismo, ele usa os links, né, para entender e determinar a relevância de cada página, de cada seção, tá? Então, pode ser que você tenha vários agrupamentos de links internos, mas vai ter um que você escreveu mais, vai ter um que você ampliou mais, então você vai ter mais relevância sobre aquele tópico, tá? Isso é uma coisa bem importante para se fazer, porque você, por exemplo, tem um site de dieta, beleza? Aí você vai começar a escrever sobre carros. É um outro tópico, totalmente diferente. Então, isso geralmente atrapalha a sua relevância semântica, tá? É por isso que quando a gente quer um backlink também, a gente quer um backlink de um site que tenha relevância semântica, tenha relevância ali sobre o tema. Por quê? Porque se você misturou o A com o B aqui, né? Então você misturou dieta com automóveis, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso pode atrapalhar até o seu tópico aqui que você tem mais autoridade, tá? Porque você confunde o mecanismo de busca, ele acaba não entendendo a importância da outra seção. Então, quando a gente quer fazer um site, a gente pode fazer os portais, tá? Legal você fazer portal, mas geralmente quando a gente vai fazer portal também, a gente começa em cima de um tópico, beleza? E aí, quanto mais você escrever sobre aquilo, mais relevância você vai ter naquela categoria, naquela seção, tá? Então, já fiz esses testes N vezes, então, geralmente eu pego muito sobre um assunto, escrevo muito sobre ele. É claro que a grande maioria dos SEOs também fazem isso, porque sabe que se escrever muito sobre um assunto, vai ter muita relevância sobre aquele assunto e vai acabar ranqueando e vai acabar tendo tráfego. Mas, ao mesmo tempo, o inverso também é verdadeiro. Então, se você escreve sobre um outro tópico, que não é sobre o seu tópico mais relevante, você acaba perdendo tráfego, por incrível que pareça. Então, isso acontece muito em site que você coloca para fazer backlink, tá? Então, você tem bastante autoridade. Eu vi isso acontecer com um site de Airfry. Então, o cara tinha bastante autoridade até, né? Sobre Airfry. E aí ele colocou o site dele ali para receber backlinks, né? Então o pessoal foi mandando os textos de qualquer maneira e também de qualquer jeito ele foi aceitando. Se eu não me engano, ele aceitou até backlink de batch. Então, batch, que assim, não tem nada a ver com Airfry, né? Vamos parar para pensar. E receber esse tipo de conteúdo atrapalhou a relevância dele. Então, ele perdeu tráfego, tá? Uma porque não tem nada a ver com o tópico dele principal, que é Airfry, né? Você colocar um conteúdo de cassino. E outra porque ele tá mandando link também pro site. Então, sinal clássico de spam dentro do site. Atrapalha pra caramba, tá? Acho que uma das coisas que eu vejo que mais atrapalhou também nas atualizações de spam do Core Update é mandar link para cassino. Eu não vejo outra razão para que grandes sites tenham perdido. Fora também conteúdo de IA mal feito e mal revisado, né? Outra coisa. Enfim. Fora isso, tá? Os links internos, eles também ajudam o usuário. Então, eles ajudam o mecanismo, mas eles também ajudam o usuário a navegar mais pelo site e principalmente entender os outros tópicos. Então, ele vai linkando conhecimento. Então, um conjunto de conhecimento aqui que eu acabei colocando. Então, é o caso da Wikipedia. Você está navegando e querendo aprender sobre SEO, mas você também vai navegar por outras páginas correlacionadas e que falam mais de SEO, tá? Então, beleza. Aí agora a gente vai para o cluster, então, por intenção, que eu acho que seria o que você deveria fazer, tá? Então, a gente tem as páginas semânticas. Então, cirurgia para emagrecer, tá? Essa aqui é a minha página estratégica e é a minha página que eu vou construir, tá? Em que eu vou linkar para as páginas mais específicas sobre cirurgia. Então, eu já dei esse exemplo antes, então, a bariátrica vai estar aqui, a lipo vai estar aqui. Que outra cirurgia, né? Cirurgia plástica. Beleza. Então, você vai linkar para os tópicos mais específicos. Aí, como eu falei, tá? Para o SEO, tem gente que vai chamar isso de pilar, tá? Então, é o post principal, mas ele é um post mais generalizado,
mas ao mesmo tempo ele vai cobrir sobre os tópicos, mas ele não vai cobrir de forma profunda, ok? Então, geralmente é o guia completo de SEO, beleza? E aqui a gente vai ter o que a gente chama de post satélites, tá? Então, esse aqui é um post satélite, esse aqui é um post satélite. E aí ele vai falar de forma mais aprofundada sobre a cirurgia plástica para emagrecer, beleza? Como eu falei, o cluster, que é esse agrupamento, o cluster ele é o agrupamento de tópicos, né, ou de temas que são correlacionados. Mas o que você tem que entender aqui é que esse aqui, cirurgia plástica, você pode ampliar ela depois, tá? Então, pode ser cirurgia plástica para a barriga, beleza? E aqui pode ser cirurgia plástica cuidados, tá? Outra coisa que poderia ser cirurgia plástica preço, tá? Então tá vendo que poderia existir outro cluster aqui? Nossa, ficou muito mal desorganizado, Thaís, meu Deus. Mas perceba que poderia ter um outro cluster aqui, beleza? Deixa eu passar esse aqui pra baixo. Assim, tá vendo? Então, o cluster a gente pode ampliar a qualquer momento, para a gente ter mais relevância no tópico e manter o site relevante e atualizado. Então, o cluster é uma coisa que ele expande com o tempo, tá? É claro que se você fosse ter um sprint de SEO, eu diria para você ter pelo menos 3 páginas pilares, ou 3 categorias importantes, ou 3 produtos importantes, ou 3 serviços importantes, e aí você começa a fazer a linkagem interna, tá? Então, você faz 3 aqui, você tem 3 tópicos que são mais importantes, né? Então, cirurgia para emagrecer, que pode ser plástica na barriga, e aqui pode ser bariátrica, por exemplo. O Contentor, ele tem aqui um mapa de cluster, né? Que ele é mais visual. Porque eu desenho ali nos quadradinhos, no Miro, e o pessoal não entende. Não sei. Então, cirurgia para emagrecer. Beleza. Aqui, para você ter ideias de como você já começa um cluster, como você vai fazer o conteúdo, depois vai fazer a linkagem interna, tá? E ele tá de forma visual. Então, geralmente a gente pode colocar aqui 3 níveis, vou colocar 4. Então, vou gerar um cluster básico. Você pode gerar com mais tópicos também, se você quiser, tá? Por que não? Mas aí você vai ter que fazer conteúdo. Beleza, a gente já tem aqui o cluster gerado. Você pode baixar ele para uma planilha, então você tem os tópicos e como interligá-los. E a gente pode expandir ele aqui agora. Então, tem cirurgia para emagrecer. Então, cirurgia para emagrecer tem que linkar para tipos de cirurgia bariátrica. Tipos de cirurgia bariátrica. Aqui ele já mencionou para mim o bypass e ele já mencionou para mim a gastrocnômia vertical, que é o sleeve, tá? Então, são as principais cirurgias. É óbvio que tem mais, então você pode expandir o cluster, como eu falei. Mas o cirurgia para emagrecer, você também pode colocar pelas indicações cirúrgicas, tá? Como que é a recuperação da cirurgia para emagrecer e os riscos e complicações das cirurgias bariátricas, por exemplo, tá? Então, aqui você pode clicar para copiar, mas só para você ter noção de como que você começa a fazer uma página e linkar para outra página, linkar para outra página. E uma coisa que o Contentor faz é fechar essa linkagem interna, tá? Então, o que esses tracinhos aqui? Então, essa página linka para essa linka para essa linka para essa linka para essa. Então, como ele tá em níveis, tá? Que é uma das estratégias que eu faço também, você vai tendo uma noção aqui de qual página linkar para outra. Então, visualmente, fica mais fácil você fazer a linkagem interna manual. É para isso que é essa ferramenta, tá? E pode ser que você também não tenha noção nenhuma de como planejar um cluster. Então, vem aqui e use, tá? Para você ter ideias, tá? E depois de você ter essas ideias, você começa a explorar mais os tópicos. Então, tipos de cirurgia, ao meu ver, tem que ampliar pra caramba. A gente tem que ter. Aí é você, tá? É por isso que eu não delego isso pra IA. Porque aí você tem que ter noção de todos os tipos de cirurgia bariátrica. Todos os tipos. Pô, lista todos os tipos, tá? É claro que
Se for um site de serviço e aquele médico não faz aquele tipo de cirurgia, aí você não vai colocar. Porque senão você vai trazer lead frio para o seu site. Entendeu? Então, se for um site de lead, toma cuidado com quais tópicos você vai explorar e por quê, tá? Talvez você não deva explorar tantos tópicos. Então, você vai restringir aquilo que aquela empresa ou que aquele prestador de serviço faz, tá? Senão atrapalha a sua estratégia e lascou depois. Mas é isso. Aí você tem aqui o mapa de cluster. Aqui você tem ideia de palavras-chave, aqui tem mapa de cluster, aí você pode baixar para a planilha também. Então aqui te dá alguns insights. Então, pessoal mais iniciante, intermediário de SEO, usa pra caramba aqui. E depois vai lá e gera o conteúdo, aí depois se guia e faz linkagem interna, tá? Então é isso. É para isso que serve, tu pode usar. Tem 3 dias grátis, aproveita. É claro que tem mais ferramentas. Eu acho que aqui tem algumas ferramentas prós, né? Você pode usar também por 3 dias grátis. Mas é isso. Agora a linkagem interna de confiança, linkagem interna EAT. Beleza? Isso aqui funciona muito bem para site de review, tá? Então, páginas de review são páginas de confiança, porque geralmente quem está escrevendo sobre um review de conteúdo tende a ser um especialista sobre aquele conteúdo, tá? Então, são páginas confiáveis. E páginas de review geralmente linka para outras páginas de review, tá? E aí o algoritmo ele vai tendo confiança temática sobre o que aquele usuário escreveu, que geralmente é o especialista no assunto, tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Então, você está fazendo um review aqui das melhores cirurgias, aí você vai fazer um outro review sobre as melhores cirurgias para barriga, as melhores cirurgias para o pé. Então, você vai linkando. E você é o mesmo usuário, né, que escreveu sobre as melhores cirurgias ali para barriga, melhores cirurgias para o pé, melhores cirurgias para o nariz. Então, o Google vai entendendo que, pô, aquele usuário que está escrevendo, ele é um especialista. Quando o assunto é cirurgia plástica, quando o assunto é cirurgia bariátrica, tá? Então, você vai trazendo o que a gente chama de um cluster de confiança, né? Isso ajuda no que diz respeito ao EAT do site. Beleza? Eu acho que é isso. Uma outra forma de você melhorar isso, tá? Então, você fez post de review. Post de review geralmente tem que ter uma experiência sua sobre aquele assunto, beleza? Um case sobre você, por exemplo, o cirurgião, e você descreve como foi o sucesso na cirurgia, como foi pós-reabilitação, né, pós-cirúrgico. Então, uma outra maneira de você fazer, então, para qualquer site agora, tá? Então, eu descrevi aqui como fazer um pós-operatório de cirurgia bariátrica, beleza? Depois, eu vou linkar aqui para os cuidados da cirurgia bariátrica, eu vou linkar aqui para o preparatório da cirurgia bariátrica, tá? Então, você vai linkando para as páginas ali que falam dos cuidados que a pessoa pode ter no pré e no pós-operatório, ou talvez os riscos e talvez quem são as pessoas mais indicadas para fazer cirurgia bariátrica. Então, você vai falando de um tema muito específico e muito confiável sobre a sua temática, tá? Então, isso também é importante do ponto de vista do EAT. Thaís, página de review de novo, tá? Então, sei lá, vamos falar melhores caixinhas de som da JBL. De novo, você pode fazer isso. É claro que aqui a gente não tá no nicho mais de Your Money, Your Life, mas você pode descrever melhores caixinhas portáteis, aí você faz o link. Depois, melhores caixinhas à prova d'água, por que não? Melhores caixinhas JBL grande. Então você vai fazendo um cluster de novo de sinal de confiança, tá? Isso funciona pra caramba. E aí você pode linkar essas páginas também entre si, aqui, pra você fechar a linkagem interna, tá? Então aqui você vai fazer um silo ao invés do cluster, tá? Bom, eu acho que é isso, tá? Outro tipo de linkagem interna de confiança, como eu falei, é das páginas lá do rodapé do política de privacidade. Então você linka a página de política de privacidade. É uma página que a gente não quer linkar, geralmente, tá? Mas a gente linka para política de transparência, que a gente linka depois para a página de quem somos, né, do site. E a gente pode linkar, o que mais? Política de cookie. Então essas páginas também você pode linkar. Não é uma página que a gente quer relevância, como eu falei, mas para sites Your Money, Your Life eu acho que também faz muito sentido, tá? Então, você descrever e também linkar entre si aquelas páginas de como você faz aquele conteúdo, o que você faz com os dados do usuário. Então, páginas de novo que podem ser de confiança, tá? E aí, no final, cara, se a gente for receber pelo Screenfrog ou qualquer outra coisa, a gente vai ter o quê? Com a linkagem interna? Um grande gráfico de conhecimento, tá? Então, esse aqui é um exemplo de linkagem interna que a gente vai ver aqui sobre os tipos de cirurgia. E aqui eu linko para mudança de hábitos, cirurgia sleeve. Então, eu vou linkando para as páginas, tá? Aí, no final, você vai ter um gráfico. E é dessa forma com que o Google vai entender sobre o tópico que você falou sobre no site ou sobre o tema, né? Então, na verdade, os temas que você tem e como que você separa eles, tá? E como você interliga eles. E aqui o Google vai te dando, de fato, autoridade sobre esse assunto. Como eu falei, eu acho que a melhor maneira hoje de você fazer linkagem interna é óbvio que é você clusterizar. Então, você vai clusterizar aqui. Então, aqui, né? Esse aqui geralmente é o cluster, pilar, aqui são satélites, beleza? E aí, sempre que você tiver a oportunidade também de colocar um link cruzado, tá? Pra ficar mais natural, coloque, tá? Então, esse link cruzado geralmente pode ser para uma página mais específica ou realmente para você contextualizar e aprofundar aquele assunto. Ah, Thaís, não tem uma página de FAQ, eu não tenho uma página mais específica sobre o assunto. Então, coloca um link externo, né? Não é o foco dessa aula, mas sei lá, coloca o link pra Wikipedia, já que você não fez essa página, coloca o link pra Wikipedia, beleza? Então, acho que é isso, tá? Então, o básico que eu falei hoje, linkagem da página principal, então você vai colocar as páginas mais importantes, linkagem do cluster, então o cluster geralmente tem uma página pilar, que é geralzona, então ela é gigantesca, e ela vai linkar para as páginas mais específicas, tá? Então, a home é o ponto central, é a que vai distribuir mais autoridade, mas geralmente você vai ter, peraí, moto, mas geralmente você vai ter ali os clusters, então essas páginas, você pode começar com três e ampliando com o tempo, tá? E você pode ir expandindo também esses clusters, então você tem os clusters principais. E depois você pode conectar esses clusters através dos links cruzados, tá? Então, se eu tô falando de tipos de cirurgia, eu posso linkar para uma página que vai falar sobre suplementos, né? O bariátrico, por exemplo. Eu tô estudando sobre o tema, tá? Ele tem que tomar suplemento multivitamínico pro resto da vida dele, porque ele vai ter uma deficiência vitamínica. Então, eu posso linkar para uma página sobre isso. Deficiências vitamínicas das pessoas que fazem cirurgia bariátrica, por exemplo. E pode ser que a pessoa desista de fazer bariátrica.
quando ela lê isso, entende? Mas é uma coisa que está correlacionada, é um link cruzado. De fato, não vai falar especificamente sobre uma cirurgia, né? Então eu não vou aprofundar o tema da cirurgia, mas é um tema que está cruzado, né? Eu tenho que falar para o usuário ou para a pessoa que está lendo que ele vai ter uma deficiência multivitamínica. É isso, tá? Nossa, Thaís, muito difícil. Não é muito difícil, não é muito difícil, tá? Se você já fez o conteúdo, você pode pegar o seu sitemap, copiar ele e já raciocinando qual página vai linkar para qual página, e até entender as lacunas de conteúdos que você ainda não fez, tá? Então, se você já fez o site, você já pode começar a raciocinar e fazer as linkagens internas. Thaís, tô começando o planejamento e eu já quero planejar e fazer as linkagens internas. Perfeito, né? Dá mais trabalho, mas garante que você também comece a produzir conteúdo para todos os tópicos possíveis, tá? Eu acho que é isso. Não tem mais o que falar, é um aulão. Uma das coisas que talvez daria para aprofundar é como aumentar o seu ROI com linkagem interna. Isso aqui é brabo. Isso aqui é brabo. Tá? Então, para e-commerce, geralmente a gente linka os produtos que a gente quer mais vender. E vice-versa. Vice-versa. Tá? A gente coloca lá na página home, também destacado. A gente faz mais linkagem interna para ele, mas sem forçar muito uma âncora, né? Então, isso aumenta o ROI. Tá? Outra coisa também, quando o assunto é AdSense, você vai linkar para suas páginas que já tem mais tráfego, para garantir que ainda tenha mais relevância. Mas é claro que você vai fazer de uma forma natural. De novo, se você forçar muito, ou se você colocar, sei lá, ver mais, e, sei lá, coloca o link lá embaixo. Lá embaixo, quase perto do rodapé. Também não é legal. Então, a importância do link, como você coloca o link também é importante. Então, a gente colocar ali nas primeiras rolagens, né? Então, no primeiro bloco ali. Não deixa pra colocar lá embaixo. Pode colocar no meio conteúdo também, pode, mas tem que ser correlacionado, tá? Eu acho que é isso, tá? Eu te vejo na próxima aula. Hoje foi só pra reforçar a linkagem interna. Eu acho que muita gente ainda tem dúvida, meu. Queria eu que existisse um plugin que realmente fosse bom. Não existe. Não acho que exista, tá? Não acho que exista.